Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritório. No vídeo de hoje eu vou tentar explicar para vocês, de uma forma bem abrangente, porque esse documento não tem um modelo firme, fixo. Depois eu vou explicar por que não pode ser um modelo fixo, mas eu vou ensinar vocês a fazer, que seria a declaração, indicação ou indicações de condições da sua estada em Portugal. É a carta manifestação. Cheguei a mencionar em outros vídeos e hoje eu vou te explicar como fazer isso e por que esse documento é um dos mais importantes dentro do seu processo de visto para procura de trabalho, tá bom? Sai daí não. Você achou que eu esqueci dos reclamos do Plim Plim, né? Curte, compartilha e se inscreve. Eu vou deletar, hein? Eu vou deletar todos os vídeos. Pessoal, eu fiz um outro vídeo aqui que teve um retorno muito positivo. Eu queria agradecer a todo mundo que curtiu, que comentou, que compartilhou. Eu recebi muitas mensagens de carinho, muita gente me apoiando, tá? Muito obrigado aí pelos comentários. Recebi alguns haters também, até no meu privado, mas isso aí te releva, só bloqueio. Mas olha, muito obrigado, viu? Vamos lá, pessoal, existe um documento chamado Carta Manifestação, que é essa declaração que está ali naquele seu formulário, né? Na verdade no seu checklist, para essas pessoas que estão procurando esse visto para procurar trabalho em Portugal. Essa declaração é uma declaração onde você vai fazer o seguinte. Primeiro, lá em cima, o título é Carta Manifestação, tá? Nessa carta manifestação, o subtítulo, aí você pode pôr declaração com intenção, né, etc. Agora, se você quiser só pôr carta manifestação, quiser colocar declaração em cima e carta manifestação embaixo, por que eu acho que é interessante cada um fazer da sua forma? Imagina que o oficial consular começa a receber ali para ele vários pedidos de visto e a carta é um modelo padrão, é uma receita de bolo, igual para todo mundo. Ele vai começar a negar. Toda vez que ele vê aquela carta naquele padrão, ele fala assim, essa pessoa ela não fez isso aqui de forma espontânea, não é ela falando, ela é alguém que está fazendo por ela, né? E a intenção de uma assessoria, quando a gente fala de assessoria, é isso, é ajudar a pessoa a fazer, né? Por quê? Porque tem que vir de você, né? Se você vai fazer sozinho, tem que ser espontâneo. Então, o que você tem que pensar para fazer essa carta? Primeiro, você tem que falar quem é você, se apresentar. Olha, eu sou fulano de tal, né? Eu tenho experiência nessa área, né? Faço atividade filantrópica ou faço esportes em tal lugar, sou apaixonado por isso, né? A minha intenção em ir para Portugal a trabalho é porque eu gosto muito de Portugal, é um lugar seguro, é um lugar que tem paisagens bonitas, perere pororô, você vai ali enaltecer o país. Depois fala assim, juntamente com isso, ele casa com as atividades que gosta de fazer, eu gosto de fazer Cooper, eu penso em tal lugar, beleza. Você já vai falar quem é você, né, o que é as coisas que você gosta de fazer, um pouco sobre a sua história, né, se for questão de familiares, você tem familiar também em Portugal, gostaria de se tornar residente para se unir com eles, tudo isso é o seu caso, você tem que analisar o seu caso, tá bom? Essa é a primeira coisa. Depois, você tem que agora falar sobre as suas intenções de trabalhar, por que você está buscando trabalho e como que você vai fazer para encontrar esse trabalho. E aí junto com isso você vai falar da sua estadia, e aí sim você vai colocar ali as provas. Se for uma carta convite, essa carta convite, pessoal, ela tem que estar autenticada. Eu falo sobre isso, tem alguns vídeos aqui no canal, tem que ter o documento da pessoa, né? Se for para determinada situação. Se for só para alojamento, aí ela já é uma carta mais simples. Tem um modelo padrão do CEP, você vai colocar ali o que você precisa acrescentar. É bom você especificar para que está sendo aquela carta, tá? Mas, voltando a falar da declaração, que pode fazer apontamento à carta, não tem problema. Por exemplo, dizendo, eu pretendo ficar em tal lugar, né? Conforme o documento anexo, fulano de tal me convidou para ficar lá, né? Eu vou ficar por tanto tempo. Aí você já começa a encaixar ali. E o que você vai fazer quando você estiver ali? Eu vou procurar empregos em tal lugar, você já vai olhar no Google, né? Fala assim, tem empresas que são afetas ao meu ramo de trabalho. Vamos supor que você trabalha na área de obras, você trabalha com construção. Então, olha, eu vejo que tem empresas aqui de logística, de construção, que poderiam usar, né, as minhas habilidades nisso, conforme pode ser observado na minha declaração do IFP, da sua manifestação de interesse, lembra? Então, você tem que casar a sua história. Você tem que falar quem é você, para onde você vai, quanto tempo você vai ficar, quais são as suas estratégias para tentar encontrar esse trabalho e, de fato, se você conseguir o trabalho, se tornar residente, o que você pretende fazer pelo país, tá bom? Você não precisa também fazer igual, já viu aqueles vídeos que as top models, né, vão lá e eu desejo a paz mundial, então, quer dizer, você não precisa salvar o mundo não, mas você precisa contar ali de forma espontânea, tem que ser sua carta, é sua, né? Alguém pode te ajudar, eu estou te ajudando, estou te dando uma ideia, mas ela é sua, tá? Então você tem que construir ela, evita erro de português, faz bonitinho, tá bom?
mostrando que você tem capacidade, tem domínio de fazer diferença em Portugal na sua área, mostrando que você tem interesse de ir para lá, que você busca uma qualidade de vida, né? Se tem familiares lá e são legais, né? Você menciona, eu gostaria de juntar familiares assim, assado, já estou me planejando a ir para Portugal já há muito tempo, ou viajei a turismo, determinada época, fiquei lá, gostei, quero voltar, tá? Então essa carta tem que ser completa. Fazer um negócio de 10, 20 páginas, não, faz aí 2 páginas já tá bom, 2, no máximo 5 páginas, deixa o negócio enxuto, né? Se for uma coisa relevante, vai precisar escrever mais, tudo bem, mas geralmente a gente faz com 2 páginas, de 1 a 2 páginas, tá? O oficial ele tem centenas de processos para ler, então você vai fazer um catatão, um calhamaço assim, ele não vai ler tudo, vai pular. Então faz ali, põe negrito umas coisas mais importantes, chama a atenção do oficial e principalmente faça menção aos anexos que estão lá. Dessa forma, a sua declaração tem uma chance grande de justificar a sua situação. Quer ver uma pergunta que me fazem? Se eu comprovar que eu tenho mais dinheiro em conta, por exemplo, acima dos 2.115 euros, ou ainda, eu tenho ali um anfitrião que se responsabiliza por esse valor, mas eu também tenho um valor. Faz menção dessas duas coisas. Diga que com esse valor você se planeja mais, pretende viajar, pegar o ônibus da linha tal. Olha que interessante. O ônibus da linha tal, né? O trem, enfim, a forma de que você for viajar, se for por Açores, para Madeira, vou pegar o avião no dia tal. Vou tentar buscar emprego lá também, caso eu não encontre aqui. E aí eu penso ficar no hotel tal. Então semana tal eu penso ficar no hotel tal, fazer assim assado. Semana tal. Se eu encontrar um emprego, vou ficar com meu colega até procurar, né, uma casa para arrendar, né, uma morada para mim. Então, pessoal, isso é seu, tá? Use a sua criatividade, abra o Google Maps, converse com seus amigos que moram em Portugal. Se você não tem, é o Google. É o papai Google, papai YouTube, tá? E vai olhando ali, poxa, eu gostei desse lugar aqui, eu acho que aqui seria interessante fazer isso. Quais foram? Ó, entra aí naquele site de emprego no meu Insta. Eu até comento sobre alguns sites de emprego, tá bom? Salvo engano tá no Insta ou foi um artigo que eu publiquei, eu não lembro. Mas enfim, você consegue, eu vou colocar o link aqui na descrição, tá bom? Quais são alguns sites de emprego para você ver o que as empresas pedem, onde elas ficam, tá? Por exemplo, se você, agora uma coisa que você tem que ter em mente, se você tem uma profissão muito específica que exige uma determinada qualificação, você tem que colocar isso na carta. Um exemplo, eu sou segurança no Brasil, tá? Você é segurança, por exemplo, poxa, para ser segurança em Portugal, você já tem que ser residente e tem que fazer cursos. Então você tem que olhar isso, tá? Então eu pretendo então procurar trabalho nessa área até eu conseguir chegar no meu objetivo, que seria esse de segurança. Já olhei os cursos para fazer em tal lugar, tá bom? Fala pessoal, vamos lá então? Vamos aí para o tutorial. Se você pulou tudo que eu falei, você pulou o conteúdo completo, você já veio aqui para o final procurando o tutorial, você não vai entender nada. Você tem que assistir o vídeo para você compreender de fato como que faz esse documento. Esse documento, sem sombra de dúvida, é um dos mais importantes, tá bom? Então, essa aí é a primeira observação. Segunda observação sobre o meu áudio. Tem gente reclamando, né, nos tutoriais. Gente, eu já comprei equipamento novo, em breve vai chegar. Por enquanto, é esse som de caixa de feira, beleza? Para construir essa carta, pessoal, se eu colocar um modelo padrão aqui, 100, 200, 300 pessoas vão pedir igualzinho. O oficial consular, toda vez que vê aquele modelo, tchau, caixão, perdeu, tá? Ele vai ver que eu já expliquei. Vê lá o vídeo pra você entender. Eu vou te ensinar a pensar como fazer, né, essa carta intenção, essa carta motivação, tá? Como essa declaração, como que você faz ela. Então, a primeira coisa, a gente vai usar essa técnica aqui, ó, 5W, 2H. Primeiro, quem? Quem é você? Né? Você tem que pensar assim, pô, quem sou eu? Você vai falar sobre essa qualificação, na sua qualificação tanto quanto pessoa física, né, pessoa singular, né, seu passaporte, quem é você, seu estado civil, é aquela mesmo formulário, qualificação completa. Depois, o que você faz? Quem é você? Né? Quais são as suas qualificações? Então, qual a sua profissão? Né, o que você gosta de fazer? Tá? O que você pretende? Né, o seu eu pretende emigrar? Então, essa é uma primeira situação. Depois, como que você vai fazer isso? Né? A pessoa singular, né? Esse elemento, essa persona, como que você pretende então fazer essa imigração e procurar trabalho? Então você tem que pensar nisso. Ó. Eu vou ficar tanto tempo na casa de fulano de tal, ou no Airbnb e tal, né? Conforme o mapa que está em anexo, eu pretendo ir nessa empresa. Eu já vi que tem fotos de tal e tal anúncio, no site tal, falando sobre isso, nos links, né, que seguem também aos anexos.
eu coloquei ali as oportunidades de vagas que estão relacionadas aos meus talentos, né? Então, isso aí é o seu cronograma, o seu mapa. Você pode fazer isso com tabela, você pode fazer isso escrito, mas de forma clara, né? Português correto, por favor. Não precisa ser a coisa mais formal do mundo, tá? Escreva de uma forma entendível. E quanto custa? Como é que vai se dar os gastos disso aí? Então, conforme o seu comprovante de subsistência, né, os seus 2.115 euros, conforme a carta que eu tenho, conforme você vai explicar. Eu pretendo gastar tanto por dia com alimentação, com isso, com aquilo outro. Né? Eu pretendo pegar, né, o comboio para tal lugar, assim assado, que vai custar tanto. Né? A minha projeção é que durante os 120 dias, então eu tenho um gasto diário de tal. Se você mostrar organização, né, você de fato vai chamar a atenção do oficial consular. Outra coisa, o que? Né? O que? O que você está fazendo? Você está procurando emprego, então tudo tem que ser voltado para isso. Por quê? Porque você quer uma qualidade de vida, você é um cara que sonha com Portugal, você vai se justificar, né? Onde? Você vai colocar os locais, né? Você vai tentar ir quando é dentro dos 120 dias. Então, essa técnica vai te ajudar a elaborar o seu pensamento, beleza? Agora vamos aqui, para as estruturas. Então, a primeira coisa, eu expliquei lá, título e subtítulo. Você vai colocar declaração, né, de como você vai arcar com a sua subsistência, você vai colocar carta manifestação, carta intenção, e aí você vai variar isso entre título e subtítulo. Use a sua criatividade. Lá no começo do vídeo tem uma tela passando que eu coloco alguns modelos, você pode usar aqueles modelos. Depois, a sua qualificação, né? Você vai, como eu expliquei ali em cima, você vai colocar a sua qualificação completa como pessoa, tá? E depois, de fato, você vai escrever aqui, por exemplo, ilustríssimo analista da VFS Global e autoridades consulares, né? Aí, vírgula, aí embaixo. Aí você vai escrevendo. Não, pretendo, aí você vai escrever sua carta. Ou ainda, ao invés de usar essa estrutura de qualificação aqui, você já começa com isso e aí você vai escrevendo. Eu sou fulano de tal, né? Nasci em tal lugar, falando de uma forma menos, assim, vamos dizer, enquadrada, né? De forma livre, tá? Então, a ideia é essa. Capriche na quarta. Ah, mas por que você não coloca o modelo pronto? Já expliquei de novo. Se você pulou as explicações, volta lá. Se você colocar tudo padrão, tudo igual tem gente colocando aí, é porque tem gente que não vai fazer nada, só vai colocar de forma muito objetiva na metade da página. O oficial vai chegar lá, isso aqui eu não vou nem ler, só vou ver as provas. Se ele não entender o que aquela prova quer dizer, ele vai indeferir seu pedido, você vai ter que emendar depois, se tiver a oportunidade de emendar, né? Ou recorrer, que às vezes é indeferir de uma forma que não tem como consertar, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você. Não deixe de comentar, marcar o sininho aí, compartilhar, tá bom? E se inscrever no canal. Muito obrigado por tudo, pelo apoio e até a próxima.